Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não cria nas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma provisão muito grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias como estas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também a armada de Irão, que trouxe ouro de Ofir. Trouxe de Ofir grande abundância de árvores de almugue e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de almugue pilares para a casa do Senhor e para a casa do rei, também harpas e saltérios para cantores. Nunca chegou ali árvores de almugue semelhantes, tampouco foram vistas até este dia. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, além daquilo que Salomão lhe deu da sua dádiva real. Assim, ela se volveu e foi para a sua própria terra com seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shequels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus, e o topo do trono era redondo por trás, e havia apoios nos 2 lados do lugar de assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios. E 12 leões de pé, de um lado e de outro lado, sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão. Porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Irão,
Uma vez a cada 3 anos, a armada vinha de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, e búgios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armadura, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros ele fez em abundância, para serem como os sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos e fios de linho trazidos do Egito. Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata, e um cavalo por 150, e assim para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Eles os retiravam pelos seus meios. Primeiro Reis, capítulo 11. As mulheres de Salomão. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo, ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti, e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom.
Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo macho em Edom. Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos em Edom. Que Hadade fugiu, ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito. Hadade sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfines, a rainha. E a irmã de Táfines lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfines amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com os seus pais e que Joabe, o seu capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: Deixa-me partir para que possa seguir ao meu próprio país. Então Faraó lhe disse: Mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: Nada. Todavia, deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando, quando Davi matou os de Zobá. E eles foram para Damasco e nela habitaram, e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fez. E ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, o filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho, e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém,
a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E será, se tu atentares a tudo que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo, e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio provar Salomão com perguntas difíceis em Jerusalém, com uma comitiva muito grande, e camelos que carregavam especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas, e não houve coisa alguma ocultada da parte de Salomão que ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele havia edificado, e a carne da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e também os seus copeiros, e as suas vestes, e a sua subida, pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro o que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não criei nas palavras deles, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade da grandeza da tua sabedoria me fora contada, pois tu excedes a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, e felizes são estes teus servos, os quais estão continuamente de pé diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus amou Israel, para estabelecê-los para sempre. Por isso te fez rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande fartura, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, os quais trouxeram ouro de Ofir, trouxeram algumins e pedras preciosas. E o rei fez dos algumins corredores de madeira para a casa do Senhor, e para o palácio do rei, e harpas e saltérios para os cantores, e não houve nada semelhante dantes visto na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, fora aquilo que ela trouxera ao rei. Assim voltou ela e foi-se para sua própria terra com os seus servos.
Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquele que os vendedores ambulantes e mercadores traziam. E todos os reis da Arábia e os governadores da região traziam ouro e prata para Salomão. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro batido iam para cada broquel. E 300 escudos ele fez de ouro batido, 300 shekels de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com ouro puro, e havia 6 degraus até o trono, com um escabelo de ouro, o qual estava preso ao trono, e apoios em cada um dos lados do assento, e 2 leões de pé junto aos apoios. E 12 leões estavam de pé de um lado e do outro lado, sobre os 6 degraus. Não havia coisa semelhante feita em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era uma coisa valorizada nos dias de Salomão. Pois os navios do rei iam para Tarsis com os servos de Irão. Uma vez a cada 3 anos vinham os navios de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim, e búgios e pavões. E o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, armaduras e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão tinha 4.000 estrebarias para cavalos e carruagens, e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens, e com o rei em Jerusalém. E ele reinou sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito. E o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros como os sicômoros, como as figueiras bravas que há pelas planícies. E eles traziam até Salomão cavalos do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Natã e na profecia de Aia, o Silonita, e nas visões do vidente Ido contra Jeroboão, o filho de Nebate? E Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Provérbios, capítulo 30. As palavras de Agur. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia, o homem falou a Itiel e a Ucal. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. 2 coisas requeri de ti, não me negues, antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza.
alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas chorando. Dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, 4 coisas que não dizem: é o suficiente. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz: é o suficiente. O olho que zomba de seu pai e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale o catarão e as jovens águias o comerão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz: não fiz perversidade. Por 3 coisas se inquieta a terra e por 4 que ela não consegue suportar: pelo servo quando reina e pelo tolo quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa quando é casada e pela serva quando é herdeira da sua senhora. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam o seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar: o leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada; o galgo, também o bode, e o rei contra quem não se pode resistir. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. Provérbios 31. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não dês tua força às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente,
e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos seguram a roca. Ela estende sua mão aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões.